Deus seja louvado por estarmos juntos nessa noite. Ao olhar daqui, durante a homenagem que o clube fez, de maneira tão querida, eu pude rever muita gente boa que eu queria agora descer e abraçar cada um de vocês. Era momento para isso, agora é o momento da palavra de Deus. Mas tenha certeza que, da minha parte, estou profundamente honrado, lisonjeado e feliz por podermos estar juntos nessa hora. 60 anos de história é uma vida que para um ser humano já é bastante, para uma igreja muito mais, até porque 60 anos de uma história que começou aqui, mas ela se desdobra, assim como o pai e a mãe têm netos, e a vida dos netos é a continuidade da vida dos pais, e a história de 50, 60 anos em um vai se desdobrando, e você tem aí a genealogia de Enoque, Matusalém, chegando até Noé, mostrando como que os filhos vão honrando a vida dos pais. Assim é a floresta. Quantas igrejas, quantas comunidades religiosas, quantos grupos, quantos batismos que vêm a partir do dia em que a floresta surgiu. Nós não vamos relembrar a história. A minha função aqui hoje não é essa. Eu faço parte de um programa que começou no sábado e que vai terminar no próximo sábado. A cada noite, a presença de um dos pastores que aqui vier já relembra em si, só por estar presente, um pedaço dessa história. De vez em quando, vindo para comemorar aniversário, como fiz no ano passado, a gente até pode relembrar alguns detalhes maravilhosos, como quando tivemos o desafio da fundação da igreja, de mexer naquela... Eu olho para aquela parede e me lembro como hoje, a rachadura que tinha ali, né? Os vidros eram cada um diferente, da janela para cima tudo teve que ser refeito. Depois veio o pastor Marco Júnior, e quanta coisa boa que aconteceu depois que eu saí. E depois veio o pastor Gilvan, e quanta coisa boa que continua acontecendo depois que eu saí. E hoje depois veio o pastor Marcos Cavalcante, quanta coisa boa que continua acontecendo. E hoje está o nosso querido pastor Osias, lindo, magrinho, acabadinho, como sempre, né? Ele é aquele que quando entra tu fala assim, tem dó do guri, não sei se vai aguentar tudo, né? Vai aguentar. Isso é pastor para mais de metro. Que grande pastor, Deus seja louvado. Pastor amado, administrador, mas também que sabe amar e ser amado, né? E quanta coisa boa aconteceu já depois que o pastor chegou. Eu vi agora um novo restaurante, né? Que aquilo não é mais uma sala de convivência, é um restaurante dos chiques, né? Daqueles que tu pode cobrar que vale o quanto se cobra, né? Parabéns a cada líder que aqui está carregando isso. Há muita coisa que você não consegue ver. Eu estou vindo agora do encontro de casais. Nesse instante, eu saí da cidade de Guarujá, onde está acontecendo o encontro de casais, e vim direto para cá. E só de não ter o ECC que tem aqui, eu já sinto uma baita saudade. Não deixa eu morrer isso não. Não tem igual no mundo. Não tem ninguém que faça a obra que o ECC faz. A gente pode falar de muita coisa boa que acontece na igreja, mas use essa semana para relembrar e para valorizar e para louvar a Deus. Mas eu preciso ir além disso. Eu não creio que Deus me chamou aqui para falar da história passada. Deus me chamou aqui para comemorar a história passada. Tem um provérbio que diz assim: água passada não move moinho. Não existe. Pois é, esse provérbio ele é verdadeiro. Há um pedaço que não faz parte desse provérbio que também deve ser lembrado: pedra velha tranca a porta. Se tu deixar uma pedra velha atrás da porta, ela vai trancar a porta, não importa quão velha ela seja. O que quer dizer que as coisas do passado não te deixam deitar tranquilo no presente. Não importa o que tu construiu no passado, se tu não continuar construindo, vai morrer de fome. A vida não te permite abandonar o construir, o fazer. Mas se tu deixar a coisa mal resolvida no passado, vai trancar a tua vida no presente. Os problemas do passado podem trancar o presente. Então, quando se comemora 60 anos de história, não é apenas para se olhar para o passado, é também para se louvar a Deus pelo passado. Mas há uma pergunta que deve ser feita que vai além dos 60 anos de história. E essa pergunta, ela existe a partir do tema que me coube pregar nessa noite com você.
Eu me lembro quando eu vim para a floresta, que eu tinha 2 guris, mas os dois eram piá, o deles era piá mesmo, né? O deles era piazito, uma coisinha franzininha, feinha, mal acabadinha, orelha grande, aquela coisa que os piá têm, né? O guri cresceu, ficou um bonito. Hoje eu não tenho mais 2 guris. Tu tens, Zico? Não tem mais, né? Nem Ariaco também, né? Virou tudo grande, o teu é pastor, o meu é pastor, o outro que não é pastor está bem encaminhado na igreja, então ainda bem encalhado, mas já está desencalhando, tanto o teu como o meu, né? Que nós temos 2 pastores e 2 que não são pastores, né? Cada um tem um, né? Hoje eu só tenho 2 homens. Aquele garotinho que veio, aquele gurizinho que quando chegou aqui na floresta, eu vi uma imagem do Dani aqui já no meio do caminho, quando o clube estava começando. Não tem como fazer qualquer referência, a não ser olhar e lembrar, porque hoje é outra coisa. Hoje eles estão tudo barbudo, que coisa terrível, né? Mudou tudo. O Dani já está casado, Deus seja louvado. Mas o que dá mais alegria para a gente? É quando o filho nasce ou quando o filho cresce? Tem mais gente casada. Deus seja louvado, viu? Você é mais recente. Parabéns, viu? Prazer de que você é da família, tá? Me respeite, tá? Sou teu cunhado. O que é que dá mais alegria para a gente? Eu vou repetir a pergunta e vou me concentrar nela agora, tá? É quando o teu filho nasce ou quando o teu filho cresce? Eu tenho aqui o Paris, que daqui a pouco é candidato a bisavô, né? Então vamos usá-lo como... Estão crescendo os guris, Paris. Te acomoda aí, não tem culpa. Aliás, não. Aliás, continua novinha, mas tu não, né? Eu não vou mexer com a Aliás nessa hora. O que te deu mais alegria, Paris? Foi quando os teus filhos nasceram ou quando eles te deram netos? São dois tipos de emoções diferentes. É uma covardia a pergunta, não é? Porque no fundo são 2 alegrias tão intensas e completas em si mesmo. Concorda, Joãozinho? Que também tem já neto na família aí, né? Já é avô também. A gente não para quando o filho nasce. Existe uma palavra em cima da comemoração da vida que acaba não sendo uma palavra, é uma expressão, porque são 2 palavras. Novo nascimento. A vida, para ter sentido, ela tem que ser cheia de novo nascimento. E eu vou mais longe. A igreja, especificamente, só existe porque ela tem que gerar batismo. E batismo é um novo nascimento. A igreja só existe porque ela tem que gerar pessoas nascendo em Cristo. O dia que a floresta parar de gerar pessoas em Cristo, ela não tem mais sentido. Não importa a beleza do clube, do coral, da programação, porque nós não existimos para ficar nesse mundo. Nós não podemos comemorar 60 anos como quem comemora uma história que venceu. É correto dizer uma história que está vencendo, mas enquanto Cristo não voltar e eu não estiver no céu com a minha família e com todos que eu amo, a luta continua, meu irmão. Arregaça a manga, porque a batalha é brava. O inimigo está tiroteando tudo que ele pode, ele não está brincando em serviço. Então, ou eu entendo o momento, ou eu olho para o passado e morro no presente. O tema que me coube chama-se Novo Nascimento. Eu quero pedir que você abra a Bíblia em João, capítulo 3, que é a base de raciocínio do tema que nós estamos abordando hoje aqui. João, capítulo 3. Nós vamos ficar uma boa parte do tempo em João, capítulo 3. Nós temos que avançar um pouco mais e no finalzinho a gente vai usar algum outro texto, tá bem? Agora cubra sua fronte, vamos orar e vamos continuar no texto bíblico. Deus de amor e Pai, obrigado porque a Igreja da Floresta compõe uma comunidade que prega o Evangelho, que une amigos, que se abastece no amor, no carinho, que mantém uma bandeira do Evangelho de Cristo bem alta, para que todos ao redor possam saber aonde podem encontrar a salvação. Obrigado porque é uma igreja que marca a vida da gente, e ainda que a gente saia daqui pela contingência da vida, a gente sai da floresta, mas a floresta não sai da gente, porque o amor e o carinho são maiores que a distância. Mas hoje estamos aqui para ir além de uma lembrança feliz e saudosista
além de apenas olhar para o passado para louvar o Teu nome. Nós queremos louvar o Teu nome também pelo presente e pelo futuro. 60 anos que se foram, não sei quantos faltam até a Tua vinda, e a Tua palavra está aberta para juntos entendermos o que Tu queres dizer a nós, com o tema desta noite, que é novo nascimento. Não deixe que eu estrague, não deixe que ninguém aqui estrague. Não deixe que o pensamento humano sobreponha a mensagem divina. Fala ao Teu povo, ao coração do Teu povo, que o Teu Espírito Santo se mova e nos encha, Senhor, de alimento, de esperança e de fé em Jesus. Amém. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu não gostaria de ficar estudando apenas a história de Nicodemos, tá bem? O texto João 3 nós vamos ler, é uma história bastante conhecida. Nós queremos tirar algumas boas lições daqui, mas a partir especialmente da principal mensagem que esse texto contém. Vamos lá. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Ele era um dos principais dos judeus. Um dos principais porque ele fazia parte do Sinédrio. Vamos avançar. Ele fazia parte daqueles que lideravam a nação de Israel. Este homem, Nicodemos, foi ter com Jesus de noite e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Jesus então lhe respondeu: em verdade te digo, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe então Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Poderá ele voltar ao ventre da sua mãe para nascer? E Jesus respondeu: em verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer. Tu ouves a voz do vento, mas não sabes de onde o vento vem, nem para onde o vento vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isto? E Jesus lhe respondeu: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Fico por aqui. Um mestre falando com outro mestre. Ellen White, ela, quando comenta esse diálogo, ela usa exatamente essa expressão. Era um mestre falando com outro mestre. Nicodemos era mestre. E ele declarou Jesus como mestre. Havia uma diferença. Nicodemos era mestre em Israel. E ele reconheceu Jesus como mestre nas coisas do alto. Ele chegou diante de Jesus porque em Israel podia ter várias escolas rabínicas. E Jesus não era um rabino. Em Israel poderia ter várias escolas filosóficas, embora Jesus não era um filósofo. Em Israel poderia ter vários mestres, e Jesus era tido como um mestre. Mas de que origem? A origem do mestre é mais importante do que o título do mestre. Ainda hoje não é muito diferente. Quando tu te forma numa faculdade e tu te forma em outra, o nome que vai no diploma, ele diz muita coisa nas portas que serão abertas. O que não quer dizer que quem formou em Harvard é o melhor do mundo, mas ele parte de uma credibilidade maior. A graduação, ela leva o peso da escola aonde tu fosses graduado. E aonde é que Jesus foi graduado? Jesus era chamado de mestre, mas era um mestre que não tinha uma escola. Ele não tinha um lugar. Os que seguiam a escola de Gamaliel se sentavam ao pé de Gamaliel todo dia. Havia alguns mestres, como João Batista, que foi considerado mestre e que era chamado mestre do deserto, porque a escola de João Batista era no deserto. Isso em si já não credibiliza muito, mas pelo menos tem um lugar, é no deserto. Agora, Sócrates era o mestre da praça pública, como um filósofo, também era mestre. E exatamente o que trouxe dificuldade para Sócrates é que ele não aceitou se filiar a uma instituição. E ele era um mestre que ele ensinava na praça. Isso trouxe a ele grandes dificuldades e perseguições. Só que Jesus,
não podia ser chamado do mestre do deserto como João Batista. Não podia ser chamado do mestre do mar da Galileia. Por quê? Porque ele não ficava uma semana no mesmo lugar. Quem é Jesus? O mestre andarilho? Nem isso dá para dizer. Porque se ele fosse o mestre andarilho, ele tinha que levar com ele todos os que queriam ser discípulos dele. Ele escolheu 12. Esses ele levava com ele. E os outros 5.000? Na medida em que ele foi se popularizando como mestre em Israel, foi erguendo um questionamento: que mestre é esse? De onde ele vem? Por que ele foge? Tem medo de quê? Ele tem conteúdo? Parece que tem. Tem poder? Uau, isso ele tem, dá para ver. O que ele fala e o que ele faz dá a ele uma credibilidade que ninguém tem. Mas, e aí? Eu vou largar tudo que eu tenho, eu estou vendo, eu sei onde eu trabalho, eu sei o que eu creio, eu sei onde eu aprendi, eu vou abandonar tudo que eu tenho para seguir um andarilho que eu não sei onde ele quer chegar? Nem os discípulos haviam compreendido o que Jesus realmente estava oferecendo. Por isso, no momento em que Cristo foi crucificado, Pedro ainda estava cortando a orelha do soldado Malco. Judas ainda estava vendendo Cristo, achando que assim ia fazê-lo antecipar o reino dele. E quase todos os discípulos tinham certeza que Jesus ia ser apenas um libertador de Israel e não tinha entendido a missão. Quando Cristo foi morto na cruz, durante os 3 dias da morte de Cristo, porque ele morreu na sexta, descansou no sábado conforme o mandamento e ressuscitou no domingo, os discípulos ficaram escondidos com medo, mas Jesus tinha dito: em 3 dias eu vou morrer, depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Eu vou morrer, mas depois de 3 dias eu ressuscitei. Tudo estava claro, desde Isaías. E Jesus confirmou tudo, deu detalhe de tudo. E os discípulos não entenderam nada. Eles ainda estavam amadurecendo. Então, quem era Nicodemos aqui? Era um homem com medo? Não. Era um covarde porque buscou Jesus à noite? Não. Alguns expõem um pedacinho da resposta dizendo assim: Nicodemos, ele não queria se expor, por isso buscou Jesus à noite. Isso é verdade, mas não expõe o verdadeiro caráter de Nicodemos. A Ellen diz assim: Nicodemos era um mestre, e aquilo que ele viu em Jesus como mestre o balançou muito. Nicodemos havia apreciado, gostado do que viu em Jesus, mas ele ainda precisava compreender melhor a verdade. Quem era esse Jesus e o que queria? Por isso Nicodemos procurou Jesus nesse momento. Havia no coração de Nicodemos uma admiração, mas não havia uma conversão. Havia uma admiração, mas não havia uma rendição. Talvez você está na floresta há 60 anos, desde que ela foi fundada, ou 10, ou 20, ou 30, ou está começando agora. Cuidado para não ser um admirador de Cristo. Cuidado para não ser um admirador da igreja. Cuidado para não ser um admirador da Bíblia. Porque admiradores não ganham salvação. Porque admirar a Deus é uma obra que qualquer demônio pode fazer. Para ser salvo tem que se render, tem que se entregar ao poder de Deus. É duro? Não, não é duro. Pesado é, eu gosto de coisas pesadas, canso de dizer isso, não tinha problema de autoestima, né? Então, até aí estamos em casa. Mas é pesado porque é verdadeiro, por isso que é pesado. Acontece que seguir a Cristo como um mestre de Israel, ou como um inteligente, alguém forte na história, alguém forte na filosofia, é um pedaço da verdade, porque ele é tudo isso mesmo. Só que isso não transforma a vida. E se não transforma a vida, não converte. E se não converte, não salva. Por isso Deus não vai salvar quem admira Ele. Só pode salvar quem se entrega. Ficou mais fácil agora? Então avançamos. Nicodemos olhou para Jesus e ele queria entender quem era esse mestre que ele admirava. Agora note que a frase usada por Nicodemos dá um tom de credibilidade que já deixa muito claro o que Nicodemos entendeu. Ele falou assim: eu vejo que tu és mestre nas coisas do de cima, do céu. Ele não chegou e falou assim: eu vejo que tu és mestre. O jovem rico chegou a Deus, a Cristo, e chamou de bom mestre. Bom mestre, como faço para ganhar a vida eterna? E Cristo disse a ele: bom só há um, Deus.
Você está me dizendo bom mestre, que você acha que eu sou um bom professor? Então você não entendeu nada. Agora você está dizendo bom mestre, você entendeu que eu venho de Deus, então você entendeu tudo. Qual é a sua? É isso que Jesus falou. Bom só um Deus. O jovem rico então falou: o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele falou: guarda os mandamentos. E você conhece a história do jovem rico. E como ele não aceitou a Cristo como Deus, apenas como um bom mestre, um bom professor, ele não teve coragem de ser salvo. Nicodemos não era o jovem rico. Ele já veio declarando: eu vejo que a tua autoridade vem do céu. Ninguém faz as coisas que tu fazes se não vier do céu. Tu cura, tu ressuscita, tu modifica a vida. A autoridade da tua palavra, só de ouvir já dá para perceber que não é normal. Mas tu vai além, tu acalma a tempestade, tu extrapola todo o limite do ser humano. Quem é que dá esse poder para você? Me deixa entender quem é esse mestre que você é. Deixa eu entender que mestre que eu estou vendo na minha frente, porque eu também sou mestre, e eu estou na dúvida se eu largo tudo que eu aprendi para seguir você. Eu preciso entender melhor quem é você. Por isso a resposta de Cristo foi tão complexa e ao mesmo tempo tão profunda. Foi incisiva, foi na veia, arrebentou, estourou de cara tudo que tinha de pus, tudo que tinha de ferida, tudo que tinha de problema na vida de Nicodemos. Disse assim: olha, se você não nascer de novo, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. A palavra usada por Jesus quando ele fala para Nicodemos nascer de novo, quando ele desafia Nicodemos no verso 3, em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Jesus usou uma palavra que ela vem do grego. É uma palavra que ela no grego se identifica como sendo genao. São três palavras: gen-na-o. Gen-na-o vem nascer, gen. O naó, ele dá duas propostas interpretativas igualmente corretas: nascer de novo ou nascer do alto. As duas podem ser aplicadas para essa expressão, e por isso Jesus escolheu essa expressão. Há mais pelo menos 4 propostas que o grego permite que Jesus usasse para dizer nascer novamente, nascer outra vez, mas ele escolheu dizer essa que só tem 2 possíveis interpretações. Escolha qualquer uma, Nicodemos, eu me encaixo nas duas. Se você quiser nascer de novo, se quiser nascer de novo porque nasceu outra vez, eu me encaixo nessa. Porque aquele que me segue tem que morrer para a vida que seguia e nascer para uma nova vida. Agora, se você quiser interpretar pela proposta nascer do alto, eu também me encaixo. Aliás, é por isso que você me perguntou: como é que pode você ser um mestre fazendo coisas que tem que vir do alto? É porque quem não nascer do alto não pode ir para o alto. Existe uma proposta em todo o livro de João, e que em 2 textos ficam muito claras: João capítulo 1 e João capítulo 3. Todo o livro de João, ele é o livro é o evangelho que escreveu para revelar quem é o Messias, quem é Jesus. É para isso que João existe. João, ele não se preocupa com genealogia, não se preocupa com a história de Jesus, ele se preocupa só com revelar que Jesus é o Messias. E em todo o evangelho de João, ele parte de uma linha de raciocínio que se reforça especialmente em João capítulo 1, no verbo, o verbo se fez carne, e João capítulo 3. Qual é a linha de raciocínio? É a seguinte: você nunca vai para o céu, porque você não veio do céu. Só pode ir para o céu quem veio do céu, porque não vai para o alto o que não veio do alto. Para ir para cima, tem que ser alguém que veio de lá e tem capacidade de voltar para lá. Daqui para lá não vai nada. Alguém de lá tem que vir buscar. Por isso, todo o tempo que João fala de Jesus, os milagres ele não chama de milagres, chama de sinais. Ele dá sinais de um Messias provando que o verbo era Deus, estava com Deus e se fez carne e habitou entre nós, para que possa nos levar, para que a gente possa estar com Deus um dia. Por isso, você não pode comparar Jesus. Eu não sei qual a sua fé, e tenha certeza que eu a respeito, seja qual for. Jamais eu vou questionar a sua fé, até porque a minha fé não é forte, nem grande, nem perfeita o suficiente para me achar melhor que qualquer pessoa que está aqui, tá? Então, não estou entrando por esse caminho. Mas eu preciso falar uma frase:
E se eu não explicar isso antes, você pode entender mal minha frase. Jamais compare Jesus com outro líder religioso qualquer. Todos os líderes religiosos são dignos de coisas boas e de respeito. Cada um deles deixa boas propostas, bons exemplos. E se um jovem meu falar, pastor, eu li a história de Buda, que não tem nada a ver com aquele boneco que é feito por aí e tal, Buda mesmo, o príncipe que nasceu no palácio de um rei e que abdicou de viver da sua riqueza porque ele não achava justo ser rico enquanto tantos eram pobres, e dividiu parte da sua riqueza para as pessoas, e ele saía pela rua abrindo o máximo que podia para socorrer os pobres. Se algum jovem falar para mim, pastor, eu li a história de Buda, achei muito bonita, ela me inspirou muito, o que o senhor quer dizer? Eu vou dizer assim, parabéns, a mim também inspira. Agora, não pense que qualquer um desses líderes, eu poderia falar aqui de São Francisco de Assis, que é muito semelhante a Buda, eu poderia falar aqui de Mahatma Gandhi, que já é uma história totalmente diferente, é porque ele não é um líder religioso, mas é respeitado como um grande líder. Podia falar de Muhammad, que é o profeta do Islã. Qualquer um que inspire você, ele pode ser considerado um grande homem, ou não sei em quem que você se inspira. Vamos analisar a história dele que eu te digo minha opinião, eu sou sincero em dizer. Agora, nunca compare nenhum deles a Jesus Cristo. Nunca. Porque nenhum deles vieram do alto, nem tem poder para te levar para o alto. E a maior prova disso é que Cristo é o único Deus da tumba vazia. Não há um espírito, não há uma entidade, e não há um outro tipo de Deus que tenha a tumba vazia. Cada um deles morre e fica onde está. Mas Jesus jamais será achado na tumba onde foi enterrado, porque Ele ressuscitou. E Ele vive e reina para todo sempre. Então, o que está realmente implícito nesse texto, Nicodemos? Se você quiser ir para o alto, você tem que nascer de novo naquele que veio do alto. E aqui chegamos no ponto principal dessa história. A razão principal da gente estar aqui hoje, estudando essa história para entender o tema que nos foi dado, que é o tema nascer de novo. Ninguém vai para o céu se não nascer de novo. O problema é que a gente interpreta o nascer de novo, muitas vezes, como batismo. Então, quando eu falo, ninguém vai para o céu se não nascer de novo, muitos que aqui estão pensam assim, pastor, eu já nasci de novo. Eu já me batizei, já fui batizado. E ser batizado é nascer de novo, sim ou não? Claro que é. Claro que é, está na Bíblia. É morrer para o mundo e nascer em Cristo. É por isso que Jesus, ao dizer essa resposta para Nicodemos, ele não poupa o batismo. Olha como ele diz aqui, depois de dizer no verso 3 que necessário é nascer de novo, e Nicodemos indagar, como é que eu posso nascer de novo? Eu vou entrar no reino da minha mãe? A resposta imediata de Cristo é o verso 5. Ele fala logo na sequência, não, Nicodemos, em verdade te digo que aquele que não nascer do quê? Da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Não é, aqui tem um detalhe que é tão insignificante, mas totalmente irrelevante. Então não é insignificante. É um detalhe pequenininho, eu não vou gastar tempo nisso, só vou citar, eu não posso deixar de citar. Não existe a preposição kai. No grego, kai seria a preposição que daria água e espírito. Água e do espírito, ou qualquer coisa no meio. Não há nada que separe, são duas palavras seguidas no verso, no texto original. Aquele que não nascer da água e espírito. Então Cristo não cria aqui uma separação. Ele nem sequer informa que são dois nascimentos. Ele diz que é um nascimento contínuo. Um nascimento que tem duas figuras que participam no momento do nascimento. Água e espírito. A água é o batismo. Por isso aquele que não nascer da água não pode ver o reino de Deus. Bom, mas tem um problema aqui. Eu no mês passado fiz o enterro de um homem que estava estudando a Bíblia, um obreiro bíblico da minha igreja, e que morreu uma semana antes do batismo dele. Ficha preenchida, decisão tomada, votado na comissão, morreu uma semana antes.
Qual foi a grande indagação da esposa dele para mim? Pastor, a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será? Ele creu, mas não foi batizado. Perdeu a salvação. Por que Deus não esperou um pouquinho mais? Não segurou um pouquinho mais? Ele tinha câncer. Já aguentou tanto tempo, fazer 2 anos que vinha lutando. O que custava Deus fazer lutar 2 anos e 15 dias? Eu pergunto, ele perdeu a salvação porque morreu 15 dias antes do batismo? O que é o batismo na água? O que é o batismo no tanque batismal? O que é isso? Testemunho de quê? Testemunho público de que você aceitou a Cristo. Então, quando é que você é salvo pelo batismo? Quando aceita Cristo. Quando é que o batismo pode impedir a tua salvação? Quando você aceita Cristo, mas não totalmente. Pastor, para eu batizar eu tenho que mudar um detalhe, eu tenho que fazer isso, e isso eu não quero fazer, então eu vou segurar aqui um pouquinho. Você está jogando com a tua salvação. Se crês em Cristo, por que não te batizas? O que te impede de testemunhar publicamente que Cristo é o teu Senhor? Não brinque com a tua salvação. Agora, não que a água que vai lá no tanque batismal, que vem da empresa que fornece água, que é a mesma que vai para a torneira da casa de muita gente, a não ser de quem tem poço, né? E aí é outra água, né? Não pense que aquela água salva alguém, ela não salva ninguém. Eu já batizei no rio, já batizei no lago, já batizei na piscina, já batizei numa caixa d'água, e aqui nessa igreja eu já batizei fazendo ondinha. Cadê o Lisandro? Tem não? Ele é o culpado. O dia que eu fui batizar o Lisandro aqui, por alguma dessas coisas que ninguém sabe explicar, esquecemos de encher o tanque. O diálogo não ficou bem feito em algum ponto. E aí o diácono falou: pastor, esquecemos de encher o tanque. Abre correndo que eu vou pregando. O tanque ali é grande. É grande. O dia que o Fernando pregou aqui no do Prisma também, nós tivemos 80 pessoas lá dentro do tanque batismal assistindo. Só que estava vazio o tanque, né? Senão morrer tudo afogado, né? Assistindo o programa porque está tudo lotado até aqui e ficar lá dentro. Porque o tanque é grande. E o que aconteceu? Quando chegou o momento de batizar o Lisandro, que eu entrei lá dentro, a água estava na minha canela. Eu olhei para o Lisandro e falei: ainda bem que tu não sou eu, o Lisandro é magrinho. Se eu deitar aqui, Lisandro, não cobre mais nem a minha orelha. Mas tu é magrinho, vai dar, tu te deita. Mas deita que deixa o corpo inteiro no cimento. Vai dar, pastor? Vai, e o que eu faço para saber se Deus espera eu te erguer? Não, te levanta até eu te erguer. E fizemos isso. E quando ele deitou, o que eu percebi? O nariz ficou de fora. Que situação? O que você faz, Joãozinho? Eu só tive uma ideia, fiz uma ondinha. Porque tem que afundar tudo. A hora que a ondinha passar, entrou tudo, né? Eu só errei um detalhe, fiz a favor do lado contrário. E ele quase se afogou num tanque vazio. É uma coisa incrível. Ele levantou, engoliu água. Eu falei: olha que nem tem. Tu imagina se tivesse. Tu não saía daqui hoje. O tanque batismal, a água batismal, ela é um símbolo. Símbolo de quê? Quem é a água verdadeira? É Jesus. Eu sou a água verdadeira. João capítulo 4, capítulo seguinte. O dia que tu bebe dessa água, tu nunca mais tem sede. Eu sou a água que realmente restaura a vida de qualquer pessoa. Então, se tu aceitas a Cristo como teu Salvador e nada te impede, corre e te batiza. Só que não é só isso. A Bíblia diz: todo aquele que não nascer da água, Espírito. Água, Espírito. E o que é a parte do Espírito? E alguém vai dizer: pastor, é o batismo do Espírito Santo. Até pode ser interpretado assim. Mas não limite o Espírito Santo a um dom. Ah, o batismo do Espírito Santo ocorre quando? Quando tu falar línguas. Não vamos entrar nesse assunto que eu já estou na hora de terminar. Mas vou dizer uma frase muito simples. O primeiro dom de línguas na Bíblia existe, está em Atos capítulo 2, e é um dom de língua de nações, inteligíveis e que converte.
Qualquer outro dom que não é inteligível não é bíblico. Eu tenho o maior prazer de gastar o tempo aqui, eu vou voar amanhã. Então eu tenho hoje a noite inteira para continuar conversando com você quando acabar o culto, se você quiser. Tá bom? Não quero deixar tudo na cabeça de ninguém. Vou dizer essa frase de maneira geral, mas se alguém tiver dúvida, eu posso conversar a saída com o maior prazer. Biblicamente só existe um dom de línguas, é a língua de nações. É quando eu preciso pregar a Cristo a alguém que não fala a minha língua. E eu tenho que pregar a Cristo, ele tem que entender. Eu não sei falar o que ele entende, e ele não entende o que eu sei falar. Aí o Espírito Santo me dá a capacidade de falar e ele entender, embora eu preguei numa língua que eu não sabia falar, porque eu não estudei nem aprendi. Bom, mas não diga que isso é o batismo do Espírito Santo. O dom maior não é esse. 1 Coríntios 13 diz que os 3 maiores dons, a fé, a esperança e o amor. Línguas não está no meio, cura não está no meio, profecia não está no meio, milagres não está no meio. E desses 3, o maior é o pronto. O que é que revela se você tem o verdadeiro dom do Espírito Santo? O amor. Sabe por quê? Porque se você não tem amor, você nem sequer consegue revelar que você é filho de Deus. A Bíblia resume toda a religião no amor, porque a Bíblia resume Deus no amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora não pensa que é o amor comum. Cristo fala, se você ama o teu amigo, que diferença tem entre você e aquele que não, e aquele que é incrédulo? Agora, se você ama o teu inimigo, fez uma obra que realmente faz grande diferença. O verdadeiro cristão, ele vive um amor totalmente diferente do amor do mundo. Um amor igual ao amor de Deus, desinteressado. Quando tu vê uma pessoa que para na sinaleira e te pede esmola, tem várias possibilidades, mas nenhuma delas deve reagir sem amor. E nenhuma delas deve desprezar sem amor. Tu pode chegar à conclusão de que vai dar o dinheiro, tu pode chegar à conclusão que vai levar no teu carro algum alimento, um lanchinho, um pão, uma bolacha, para não dizer não. Olha, dinheiro eu não dou, mas te dou um sanduíche que eu trago. Tu pode chegar à conclusão que não vai dar nada e vai descer e dar um abraço nele. Tu pode chegar à conclusão que não vai dar nem abraço, mas vai dizer que nem Pedro, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta-te e anda, sara do teu vício, faz uma oração com ele, pelo menos abre o ouvido e diga assim, você é um filho de Deus, eu respeito você porque você é um irmão igual a mim. Agora, jamais olhe como se fosse apenas um vagabundo do lado dele. Pastor, é muito difícil isso na prática, eu vou te ensinar. Imagina que o teu filho caiu na mendicância, porque ele viciou em crack. E aí tu tenta mudar a vida do teu filho e não consegue. E teu filho não está mais morando na tua casa. Tu sabe que ele está roubando, tu sabe que está fazendo um monte de coisa que não te agrada, mas ele não te dá mais ouvido. Isso te machuca, mas assim a vida está seguindo. Aí um dia tu está indo para o trabalho, quando bate a sinaleira pedindo esmola, tu vê teu filho viciado em crack. O que é que tu faria? Faça a mesma coisa com aquele que bater na sinaleira, que ainda que não seja teu filho, é teu irmão, filho de Deus. É simples assim. Ame a pessoa, não porque ela está cheirosa, ou porque está fedida, bem vestida ou mal vestida. Ame a pessoa porque ela é filha do mesmo Deus que você. Agora, o nascer do Espírito, aqui é explicado por Jesus no verso 8. Vamos ler do verso 5 ao verso 8. Em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne nunca vai ser mais do que carne, mas o que é nascido do Espírito, esse é diferente. Ele é Espírito, diz a Bíblia. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então aquele que é nascido do Espírito, ele vive pelo Espírito e não guiado pela carne. E aí Cristo explica melhor isso, sendo assim no verso 8: o vento sopra onde quer, tu ouves a voz do vento, mas tu não sabes de onde o vento vem, nem para onde o vento vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Qual é a palavra usada no grego para vento? Você sabe? Não, essa é bem conhecida, que você está perguntando, sabe? Pneuma. Por isso o teu pneu é cheio de vento, porque pneu é onde guarda vento. Pneuma é vento. Qual é a palavra no grego para espírito? Pneuma também. Então Jesus disse:
aquele que é nascido do pneuma, segue o pneuma. Ele usou uma figura de linguagem que biblicamente é perfeita, porque na Bíblia o vento é símbolo do Espírito Santo, assim como a água é símbolo de Cristo. Então Cristo usou a seguinte explicação: quando tu sente o vento, tu não sabe direito sobre o vento muita coisa, mas uma coisa não fica dúvida: a direção. É a única coisa que tu sabe, o vento está soprando para lá. Então, se tu nasceu do Espírito, vai para lá, meu irmão, não pergunta mais nada. Quando o Espírito Santo te guia, vai na direção do vento, segue o Espírito Santo. Mas o mundo inteiro está indo para o outro lado, pastor. É porque o mundo não quer ir para o céu. Quem quer ir para o céu tem que andar na contramão do mundo. E se no mar da vida a maré te leva para a cachoeira, como é que tu faz para não cair na cachoeira? Como é que tu faz? Solta o barco no mar da vida? O que tu faz? Mas tu não tem remo, o que tu faz? Mas tu não tem motor, o que tu faz? Ergue a vela e reza, meu irmão, para o vento vir na direção contrária. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Ele ergue a vela da fé e espera o vento soprar. E a direção que o barquinho da vida for, pelo Espírito Santo, ele aceita como sendo direção divina. Queridos, resumindo o que eu entendi disso tudo para passar com você aqui. Para nascer de novo, eu preciso passar por dois momentos na minha vida. O primeiro momento simbolizado pelo batismo, o segundo pelo nascimento do Espírito Santo ou pelo batismo do Espírito Santo. O batismo em Cristo chama-se conversão. O batismo do Espírito Santo chama-se santificação. O batismo em Cristo chama-se testemunho. O batismo do Espírito Santo chama-se comunhão. O batismo em Cristo chama-se aceitar a Deus como seu Salvador. O batismo do Espírito Santo chama-se seguir a Deus que você um dia aceitou. O batismo em Cristo chama-se declarar quem é o Senhor da sua vida. O batismo do Espírito Santo significa servir e seguir o Senhor da sua vida. Por isso não se nasce de novo só no dia que desce as águas. Se nasce de novo todo dia, a partir de quando eu desço as águas. Biblicamente, tu pode já estar sendo todo dia batizado pelo Espírito Santo e ainda não desceu as águas. O batismo nas águas pode vir no começo, no meio e no fim. São dois batismos, duas situações, que uma não interfere na outra. Eu tenho gente aqui que eu olho, que eu vejo e que eu me lembro, que seguiram fielmente a Deus por 3, 4 anos que eu estive aqui. E outros quantos que eu não estive, que eu não saberia fazer a conta. Mas um dia desceram as águas e continuam seguindo a Deus. Porque o batismo do Espírito Santo, ele vai pouco a pouco, todo dia, um pouquinho, mais um pouquinho, transformando a tua vida em Cristo, para Cristo e por Cristo. A obra que Deus quer fazer por você, ela não termina enquanto você não estiver no céu. A obra que Deus quer fazer por você, ela não termina enquanto você não for eterno. Enquanto você não for livre de doença, enquanto você não for livre de traição, enquanto você não for livre de qualquer dor e de qualquer lágrima. E até que esse dia chegue, Deus quer todo dia continuar fazendo um pouquinho essa obra em você. Me permita, antes de decretar o final da nossa história aqui, ler com você 3 versos bíblicos que vão ajudar a entender esse texto. 1 Pedro, capítulo 1, é o primeiro dos 3 que eu separei para ler com você. 1 Pedro, capítulo 1, há 2 versos que explicam como é a experiência prática do nascer de novo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Para quê? Para uma vida, uma viva esperança, através da ressurreição de Jesus dentre os mortos. E no verso 23 explica: e tendo sido regenerados, não de uma semente corruptível, mas incorruptível, pela palavra de Deus, na qual vive e é permanente. Deus nos gerou quando você nasceu da sua mãe e eu da minha, por uma semente corruptível. Minha santa mãezinha, querida, baixinha e maluquinha, que é a Cidinha,
mora em Taubaté, ainda vive, tive o prazer de rebatizá-la. Não estou falando mal dela não, mas ela é corruptível. Ela só vai deixar de ser corruptível quando o corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o corpo mortal se revestir da imortalidade. E isso vai acontecer quando Cristo voltar. Leia 1 Coríntios 15, 51 a 57, que deixa isso muito claro. Quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, esse corpo mortal se revestir da imortalidade, então estará cumprida a palavra que diz: estragada foi a morte na vitória. Até aquele dia, quando eu nasci da minha mãe, eu nasci de uma semente corruptível. Não é possível naquele dia eu ter nascido perfeito e salvo. Aí diz Pedro: mas Deus gerou você de uma semente incorruptível, que está alicerçada na palavra de Deus. E o nome dessa semente, desse fruto, dessa árvore da vide, é Jesus Cristo. Agora você está pronto para uma vida incorruptível. Mas como se o meu corpo ainda é corruptível? Pois é, esse é o problema. O seu corpo carnal não deixará de ser corruptível até Cristo voltar. Até Cristo voltar, o teu corpo carnal será o corpo carnal igual ao de hoje. Você não sai do batismo livre da vontade de pecar. Você não sai do batismo livre do perigo de ficar doente. Você não sai do batismo livre das dores que a vida te traz. Por isso, não pense que por aceitar a Cristo você nunca mais terá dor. Isso é verdade, mas a hora que Cristo voltar, não na hora que sair do tanque. Entre o tanque batismal e a volta de Cristo, a vida continua. E Cristo fala: você vai passar pelo vale da sombra da morte, mas eu estarei contigo, e a minha vara e meu cajado te consolam. Haverá aflição, mas fica tranquilo, eu venci o mundo e eu vou te dar vitória. Você vai vencer também. Se estiver muito difícil, eleve os olhos para o monte, porque é do Senhor que vem a tua socorro. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Verá 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Com os teus olhos apenas olharás e contemplarás, porque eu sou a tua destra e te sustento com a destra do teu pai Jacó. Então a promessa de Cristo é de vitória, e no dia da volta de Cristo de incorruptibilidade. Segundo texto, 2 Coríntios 5,17. Disse que eram 3 que eu precisaria ler para ficar bem claro esse tema que a gente acabou de estudar. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Um texto bem claro e bem curto, onde Paulo, na sua teologia profunda, porque Paulo é profundo, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, pronto. E o que acontece quando eu sou uma nova criatura? As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. O que é preciso para eu nascer de novo? Tem que deixar as coisas velhas para trás. Não viva, meu irmão, a vida do passado. Você não é vaca, para de ruminar o passado. Se alimente do capim do presente, se alimente do bem do presente, da luta do presente, para Deus te dar a vitória no presente. As dores do passado podem te causar reumatismo, mas para parar de doer tem que tomar analgésico novo, porque aquele que tu tomou não faz parar de doer hoje. Nós, quando nascemos em Cristo, precisamos viver em novidade de vida. Todo dia uma vida nova. E como é que eu vou saber a novidade de hoje, pastor? Eu não sei, pergunta para o Espírito Santo. Por isso não comece o seu dia sem falar com o Espírito Santo. Por isso não saia da sua casa sem orar. Por isso não ouse tomar café da manhã sem tomar o café da manhã espiritual. Não pense, não queira lavar o dente e pentear o cabelo. Garotas, gurias, atenção, Deus não liga para a sua chapinha, fica tranquila. Deus nunca vai te achar com cara de bruxa. Às vezes fica, mas não acha. Porque Ele é o teu Criador, tu tem a imagem e semelhança dEle. Ele sabe como é que tu é na perfeição, de um dia estar no céu sem nunca mais precisar fazer chapinha. Sabia que no céu você vai estar livre disso? Então quando tu acorda, antes de fazer qualquer coisa, apresente-se diante de Deus e fale: Espírito Santo, me conta, como vai ser meu dia hoje? O que eu devo fazer? E Deus que revela todas as coisas, revelará a você. Último texto. Efésios capítulo 2, versos 1 a 3. Eu quase preguei hoje só sobre esse texto. Eu montei o sermão inteiro sobre esse texto e achei que ia faltar algum detalhe e corri para junto. Mas esse texto por si só ele é completo. Efésios capítulo 2, versos 1 a 3,
que na verdade é um texto que ele vai até Filipenses. Efésios capítulo 2 diz assim: Ele, Deus, Cristo, na sua graça, Cristo vivificou, estando você morto nos seus delitos e nos seus pecados, nos quais andastes outrora, em outro tempo, você não conhecia Jesus, segundo o curso desse mundo, quando você andava segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades, quando você anda segundo o mundo, você anda segundo o príncipe das potestades deste mundo, do ar, do espírito que agora opera em nós, é o espírito de filhos da obediência. E entre eles, todos nós também, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo apenas a vontade da nossa carne, fazendo apenas a vontade do nosso pensamento, porque nós éramos por natureza filhos da ira, como todos os demais. Mas quando Deus nos encontra, o que acontece? Filipenses 2,13 conclui esse texto, dizendo: porque Deus agora é quem opera em você, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém. Queridos, o objetivo de Deus na sua vida e nessa igreja é dar um novo coração. Por isso o papel da igreja é batizar, é produzir novas conversões, novo coração na vida de pessoas desesperadas. Pessoas brigam, marido bate mulher, mulher bate marido, pessoas bebem, pessoas se viciam, pessoas se deprimem, pessoas se entregam ao dinheiro, pessoas não sabem o que fazer para ficar livre da desgraça do dinheiro que nos escraviza no mundo, que nos mata por causa do dinheiro, e a gente esquece que sem vida não adianta nada ter dinheiro, tem que cuidar da vida e da família primeiro. Esse mundo cruel, quando você conhece a Cristo, ele começa a mudar o sentido. E tudo que antes fazia sentido, agora não faz mais. Porque tudo que parecia sem importância virou muito importante. Sabe o que é isso? Um novo coração. Por isso, comemorar 60 anos de uma igreja é comemorar 60 anos onde novos corações nascem. E aquele mesmo marido que batia na mulher não bate mais. Aquela mesma mulher que traía o marido não trai mais. Aquele mesmo filho que se drogava começa a se libertar. Já não usa mais. Aquela mesma pessoa que vivia uma vida sem sentido porque era escrava do mundo, abriu mão do mundo e viu como é prazeroso viver com Deus. E as coisas do mundo ganharam um valor muito pequenininho, porque em Deus eu tudo posso. Isso é um novo coração. Quando uma pessoa aceita Cristo, o lar muda. Os amigos percebem a diferença. Os hábitos mudam. Então, ao comemorar 60 anos da Igreja da Floresta, eu quero olhar para trás e dizer: Deus, seja louvado o teu nome por tantos novos corações que aqui já nasceram. Amém? Mas eu quero dizer mais. Será que eu posso dizer que nessa noite todos que estamos aqui estamos dispostos a deixar Deus nos dar um novo coração a cada dia? Porque não é pelo fato de um dia eu já ter me batizado, nem mesmo pelo fato de eu ser pastor, que eu estou livre de ter que mudar meu coração todo dia. Porque esse meu coração, ele é traidor, ele me amarra todo dia no mundo que eu não quero ficar e me tira do céu para onde eu quero ir. Eu não devo olhar para mim e dizer: Deus, quando meu coração estiver perfeito, volta. Eu não vou conseguir isso. Mas eu devo dizer: Deus, hoje, que obra o Senhor quer fazer na minha vida? E nesse dia de hoje, eu quero chegar no final do dia vendo que alguma obra Deus fez na minha vida. E eu vou dormir sabendo que Deus foi o meu Deus. E eu ganhei um novo coração. Para amanhã vai ter que ter outro. Depois de amanhã outro. Até enquanto Cristo quiser que eu volte. Porque quem vai para o céu não é quem adquiriu um coração perfeito. É quem viveu a plenitude do novo coração que já ganhou. Acontece que se você for mudar o coração de uma vez, não dá certo. Para tu fazer um implante de coração, uma troca de coração, tem que fazer muita coisa antes. Então mudar um coração novo não é assim: leva embora e põe o novo e joga fora o velho. Não é assim. Deus tem que todo dia ir preparando você. O dia do implante é a volta de Cristo. É quando todos seremos transformados.
O nosso coração não será transformado, pastor. O nosso caráter não. O coração sim. Nosso caráter não. Porque o caráter não é o que você fez, é que rumo está teu nariz. O caráter não é medido porque você fez 10 coisas boas e 5 ruins. Como tem mais bom do que ruim, então você vai para o céu. Então eu vou fazer boas obras e vou para o céu. Está errado! O caráter é qual o rumo da tua vida? Tu está vivendo no rumo do Espírito Santo? Ou largou tua fé e está olhando para trás? Quando Cristo voltar para você, no dia da tua morte, ou no dia da volta de Cristo, tu está vivendo o novo coração que Ele já te deu? Ou está brincando com o coração velho e guardando o novo para um dia deixar que Ele troque? Deus não vai poder dar o coração perfeito para quem não tiver o imperfeito coração, mas o melhor possível de acordo com o que era possível daquilo que você viveu até agora. Por isso não olhe ao redor, não olhe para trás nem para o lado. Não veja quem está melhor nem quem está pior do que você, porque a salvação é individual. E nem olhe no espelho e se culpe se você ainda não é perfeito, porque a perfeição é uma obra que se renova todo dia um pouquinho. O dia que a gente aceita Cristo, a gente para de beber, para de fumar, para de brigar, para de xingar, para de falar palavrão, para... Você já parou de tudo isso, né? Então diga amém. Mas tem uns 10 que não falaram amém. Espero que eles só não tenham falado, mas tenham parado. Aí você vai embora para casa e fala, me batizei, está tudo perfeito. Aí você descobre que tem que amar o teu inimigo. Fala, rapaz, o negócio é mais pesado do que eu pensava. Aí você luta e naquele dia você ama o teu inimigo, descobre que tem que amar a sogra. Isso já é nada. Aí você consegue amar a sogra, descobre que tem que amar teu chefe. Você está entendendo como é que funciona? Sabe por que teu coração ainda não é perfeito? Porque tem muita coisa que você tem que aprender ainda em Cristo. A tua salvação não é se você já aprendeu tudo, é se você vive tudo que você já aprendeu. Por isso, realmente, eu queria desafiá-lo nessa noite a não sair daqui sem um novo coração. Nós vamos ouvir o grupo cantando o hino final. O hino que o grupo vai cantar, o grupo louvor, é exatamente esse. Deixe Jesus dar um novo coração a mim e a você, para que nós possamos não apenas comemorar uma igreja que produz um novo nascimento, mas que possamos viver um novo nascimento, para que nós possamos fazer parte daqueles que conseguem ganhar o maior prêmio de todos, que é a salvação.
Ficar em pé. Deus de amor e Pai, obrigado porque, embora o tempo passa, a igreja fica velha, mas não envelhece. Ela ganha idade, ganha experiência, mas não perde força, pelo contrário, continua com o poder do Espírito Santo para continuar fazendo a obra que o Senhor tem para ela. Obrigado porque, conforme o tempo passa, a nossa salvação, a nossa conversão vai ganhando uma história que com o tempo vai ficando mais antiga. Mas não importa se temos 1 ano de batismo ou 30 anos de batismo, nós ainda podemos ter todo dia a juventude da fé de um novo coração, renovando a experiência espiritual, a decisão, e assim renovando também a capacidade de ser guiado pelo Teu Espírito. Obrigado, Senhor, pela história da Igreja da Floresta. Louvado seja o Teu nome por tudo que já foi edificado, construído, feito nesta igreja e por esta igreja. É tudo para Ti, toda honra e toda glória ao Teu nome. Que essa igreja continue brilhando e edificando o Teu nome. Não por 60 anos, porque queremos que o Senhor volte antes, mas não temos direito de querer nada. Pelo tempo que o Senhor quiser, mas até a Tua volta, que essa igreja continue em pé, pregando o Evangelho para a Tua honra e Tua glória. Que assim como a igreja continua salvando todo dia, que a gente também permaneça em Ti firmes, para que renovemos em Ti todo dia a nossa salvação. Por isso pedimos, Senhor, dá-nos o nascimento da água e Espírito, em nome de Cristo. Amém.